Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela. O meu propósito de vida é despertar consciências por meio do diálogo e do conhecimento. Se preferir, podem me chamar de professora. Pelo diploma, sou professora desde 2010, pela vida desde 2003 e, segundo meu pai, desde que nasci. O propósito desse canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura, que é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Então, segundo o escritor Bartolomeu de Campos Queiroz, a beleza é tudo aquilo que a gente vê e não dá conta de ver sozinho, que a gente precisa compartilhar. Então, a beleza ela não cabe dentro da gente. A gente precisa compartilhar. E o que não cabe dentro de mim é o meu amor pela leitura. Por isso eu criei esse canal para compartilhar as leituras que eu estiver fazendo no momento. Então, neste momento eu estou fazendo a leitura do livro O Poder do Hábito. Eu não escolhi ele à toa, né? Eu tenho estudado sobre as mudanças de hábito, inclusive eu tive mudanças de hábito na minha vida, mas a leitura sempre fez parte. Esse livro de Charles Duhigg ele é dividido em três partes. O Charles Duhigg ele é um repórter investigativo do New York Times e ele investigou sobre a questão do hábito. Então ele dividiu o livro em três partes. A primeira parte ele vai falar dos hábitos nos indivíduos, a segunda parte da questão dos hábitos nas empresas e na terceira parte os hábitos dentro da sociedade. É extremamente interessante pelo que eu já observei, mas eu ainda não li ele todo. Eu vou estar compartilhando toda semana um capítulo com vocês. E por enquanto eu vou falar um pouquinho só do prólogo, do início, que ele fala sobre a cura do hábito e de como ele se interessou para investigar esse assunto. Então ele descreve logo no comecinho a história da Lisa, que é uma mulher já, né, de 30 e poucos anos, que ela vem sendo estudada por psicólogos, neurocientistas, sociólogos, porque ela conseguiu fazer uma grande mudança na vida dela. Ela era uma pessoa que bebia, que não conseguia parar em emprego nenhum, que fumava, que estava acima do peso, e ela decidiu, num determinado dia, parar de fumar, porque ela queria fazer a travessia do deserto. E aí esse pequeno hábito que ela resolveu mudar, ela começou a desencadear uma série de mudanças de hábito. Então, por ela ter parado de fumar, ela começou a correr. Por ela ter começado a correr, ela aumentou o nível de concentração dela e ela conseguiu um emprego melhor e se fixar nesse emprego. E aí ela conseguiu pagar as dívidas. Então, o que ele diz um pouquinho do que ele já diz só no início desse livro é que quando você começa a mudar um pequeno hábito, ele pode desencadear várias mudanças na sua vida. Ele fala também que ele despertou interesse por entender o hábito quando ele foi fazer uma cobertura de uma reportagem nas Forças Armadas. E as Forças Armadas dos Estados Unidos é a maior criadora de hábitos que ele pôde ver na vida. E ele destaca um major lá que ele observou durante o tempo e conversou bastante com ele. Inclusive, esse trecho do major eu vou ler para vocês, porque é bem interessante o que ele diz, tá? Então, eu vou pegar o livro que está aqui comigo, O Poder do Hábito, e vou ler só esse trechinho para vocês, só para vocês já terem uma ideia do que é essa leitura. O major era um homem pequeno da Geórgia. Estava o tempo todo cuspindo sementes de girassol ou tabaco mascado numa xícara. Ele me disse que antes de entrar para as Forças Armadas, sua melhor opção de carreira era consertar linhas telefônicas, ou possivelmente virar um traficante de metanfetamina, caminho de que alguns de seus colegas do ensino médio tinham escolhido com menos êxito. Agora ele supervisionava 800 tropas numa das organizações de guerra mais sofisticadas do planeta. Vocês conseguem imaginar isso? Uma pessoa que praticamente não tinha perspectiva, né, de sucesso, gerenciar 800 tropas? E ele mesmo diz, essas são palavras do major: estou te dizendo, se um caipira como eu pode aprender essas coisas, qualquer pessoa pode. Eu falo para os meus soldados o tempo todo. Não tem nada que você não possa se criar com os hábitos certos. Então,
esse pequeno trecho já nos diz muita coisa. Nós somos feitos de hábitos. 40% das nossas ações feitas diariamente, elas são hábitos. A gente não para pensar. Os hábitos são aquela coisa que a gente não para pensar. O nosso cérebro, ele é um economizador de energia. Então, tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele faz. Então, ele cria os hábitos. Então, dentro da nossa mente, já existe vários caminhos. Por exemplo, quando você aprendeu a andar, você era bebezinho, você levantou, caiu, e até hoje a gente ainda tropeça por aí, não é verdade? Então, o caminhar é um hábito, a fala, quando a gente está aprendendo. Então, tudo isso é um hábito. Já pensou se todo dia você acordasse de manhã e tivesse que o seu cérebro pensar: põe o pé direito, depois põe o pé esquerdo, dá um passo, dá outro passo? Seria muito difícil a nossa vida, né? Então, os hábitos, eles vêm para nos ajudar. Só que eles podem ser positivos ou negativos. E é isso que a gente vai entender um pouco no decorrer desse livro. Mas por hoje é só. Semana que vem a gente continua essa leitura. Um beijo. Espero encontrar vocês aqui na semana que vem.